Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à ABAV Talks. Meu nome é Giovana, eu sou estudante da instituição Universidade de Brasília e eu sou voluntária na realização da 51ª edição da ABAV. Gostaria de convidar ao palco Cássio Gargal, CEO da Inteligência Territorial e consultor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, trazendo o tema Vai Turismo, conexão entre políticas públicas e o mercado. Bem-vindo e boa palestra. Muito obrigado. Então, você toca daí, né? Não, tem que falar aqui, né? Olá, boa tarde a todos, a todas. Estou muito feliz desse seleto e determinado grupo em conseguir achar a sala e estar presente aqui no horário. Gostaria muito de ter a oportunidade de interagir com vocês ao final, então vamos fazer dessa uma conversa. A gente tem uns 40 minutos para estar falando. Então, a minha proposta aqui é que a gente consiga apresentar algumas características de um programa que eu entendo que é transformador para o sistema de turismo brasileiro, que já vem numa crescente. Então, eu vou contextualizar esse movimento e vou também apresentar já alguns resultados concretos que nós estamos trazendo. Tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, é importante a gente ressaltar que o Vai Turismo ele é uma iniciativa da CNC, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Então, a CNC faz parte de um sistema grande, nacional, chamado Sistema Comércio, que contempla a própria CNC, as federações, sindicatos, SESC e SENAC. Tá? E, dentro da CNC, tem um conselho, que chama-se CETUR, Conselho de Turismo e Hospitalidade, que desenvolve as atividades relacionadas ao Vai Turismo dentro da CNC. Próximo. Uma das boas e importantes características do Vai Turismo é a sua capacidade de articulação, bebendo, inclusive, da credibilidade e da capacidade de envolvimento das principais partes interessadas do turismo em âmbito nacional que a CNC tem. Então, aqui está uma amostra dos principais, mas aqui não estão todos, os parceiros nacionais do Vai Turismo, incluindo o próprio SESC, SENAC, Ministério do Turismo, e essa é uma lista viva, né? É uma lista que vai crescendo à medida em que o programa também vai ganhando mais musculatura. Para além dos parceiros nacionais, em cada um dos estados, e o Vai Turismo está presente em todas as unidades da federação, através das respectivas federações do comércio, nós temos o engajamento, a participação dos respectivos conselhos. Então, nós temos, inclusive, aqui 2 representantes de São Paulo e lá de Manaus, lá do Amazonas, que fazem parte de um grupo que congrega as principais associações e entidades daqueles estados. Então, eu acho que isso mostra a capilaridade do Vai Turismo. Então, aqui está, para quem ainda não tinha visto essa nossa apresentação, o Vai Turismo ele é um grande movimento, esse é o tom, né? Um movimento de mobilização e de conexão dos principais atores e instituições de cada estado e em âmbito nacional para apoiar e estimular a implementação de políticas públicas em prol do turismo. Isso é importante. Turismo como vetor de desenvolvimento socioeconômico sustentável. O Vai Turismo ele expressa esse desejo e a necessidade de fazer reverberar tanto ideias, disseminando isso em âmbito nacional, quanto ações concretas, não são só propostas e conceitos, são ações concretas, sistematiza as principais iniciativas de políticas públicas relacionadas ao turismo e ele se estrutura, o Vai Turismo, em torno de 2 grandes vertentes. Por um lado, nós temos uma vertente que é a elaboração de propostas públicas e de mobilização nacional, e o Vai Turismo começou por esse momento, e eu já vou explicar um pouquinho disso, e, por outro, é o momento, inclusive, que nós estamos vivendo hoje, que é de desenvolver e
incrementar um painel de inteligência mercadológica competitiva do turismo que agregue todas as informações que nós estamos levantando sobre políticas públicas em cada um dos estados e em âmbito nacional. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Próximo, por favor. Queria passar um videozinho para dar um tom do que é o programa. O turismo é a porta de entrada para descobrir novos horizontes, para valorizar raízes e para impulsionar o desenvolvimento local. Com suas paisagens deslumbrantes, suas histórias fascinantes e suas tradições únicas, o Brasil é um destino incomparável. A CMC trabalha para que o setor seja visto como uma fonte de crescimento econômico, de geração de empregos, de preservação e fortalecimento da cultura. O projeto Vai Turismo, lançado em 2021 pela Confederação, está fazendo história e se tornou um movimento poderoso em prol do turismo brasileiro e conseguiu o marco de incluir o turismo em 100% dos planos dos governos eleitos em 2022. Em 2024, ampliamos os esforços. A importância dos municípios no cenário do turismo nacional, o Vai Turismo desenvolveu as propostas e recomendações aos municípios para incentivar que os candidatos às prefeituras incluam políticas para o setor nos seus planos municipais de governo. E para acompanhar os dados do turismo, criamos o painel Vai Turismo, um ambiente de inteligência que reúne informações sobre investimentos no setor, subsidiando decisões mais assertivas e promovendo a transparência. É assim que construímos um ciclo virtuoso, sempre em busca de um turismo mais moderno, sustentável e inclusivo. Participe do movimento Vai Turismo e juntos vamos fazer o Brasil decolar. Muito bem. Então, esse aí é um vídeo que apresenta algumas características básicas. Próximo, por favor. E que eu quis trazer aqui é a essência do que a gente chama de ciclo virtuoso do turismo. Então, vou me deter aqui a alguma explicação um pouco mais detalhada. No começo do programa, que é aquela etapa inicial ali, a gente fez um esforço muito grande. Isso foi, Vanessa, em 2022. Isso começou com uma ampla mobilização em cada um dos estados e a gente fez oficinas para conseguir colher as contribuições do mercado sobre quais seriam as propostas ideais para apresentar para os, então, candidatos e candidatas aos governos estaduais das últimas eleições. Então, a mobilização foi gigantesca. Nós fizemos webinários, nós fizemos aulas online e nós fizemos essas 2, 3, 4 oficinas em cada um dos estados. Isso gerou um conjunto de documentos que naquele vídeo mostrou que foram organizados e isso gerou entregas formais para todos os candidatos de todos os estados, que são essas propostas de políticas públicas. Com essa entrega e o reconhecimento da importância e da força do trade, os candidatos, alguns foram eleitos, e aí nós começamos a fazer um trabalho de sistematização das informações entre o que tinha sido proposto, o que tinha se transformado em programa de governo, o que estava sendo implementado e quais são os projetos de fato que estavam saindo do papel. Então, esse ciclo ele veio funcionando, e aí nós percebemos, a partir do ano passado, né, Vanessa, de que era importante, mais do que saber o que estava sendo implementado a partir das propostas, era nós entendermos o que é que, de fato, estava sendo transformado em uma ação concreta em cada estado e perguntar o seguinte: essas políticas públicas contribuem, corroboram para que aquela visão de turismo como vetor de desenvolvimento socioeconômico se transforme na prática em algo que possa ser mensurado? Então, o Vai Turismo ele evoluiu para uma presença online, que é um painel com um grande banco de dados por trás, e aonde a gente, por um trabalho de acompanhamento permanente em cada um dos estados, com o apoio das federações do comércio, nós vamos fazendo um trabalho mensal, permanente, de perguntas
aos gestores públicos e aos parceiros dos gestores públicos estaduais sobre quais são os programas, quais são os projetos que estão sendo implementados e mapeando as principais características desses projetos. Então, com esse rico levantamento de dados, que é inédito no Brasil, não se sabe especificamente o que está sendo implementado nos estados da forma tão robusta quanto o Vai Turismo está fazendo. Claro que existe um processo longo de conquista de confiança para que esses dados sejam abastecidos. Claro também que hoje o nosso canal de entrada em cada um dos estados é via Secretaria Estadual de Turismo ou análoga. Mas também a gente sabe que muitas ações importantes em prol do turismo são desenvolvidas por outras secretarias estaduais, de obra, de infraestrutura, de educação. Então, hoje, a gente já tem uma informação muito relevante, com espaço de melhoria, mas que já traz um dado inédito. O que está sendo implementado de política pública nos diversos estados. Com esse trabalho permanente, isso gera conversas, reuniões, criamos um ambiente que a gente chama de inteligência integrado, que é simbolizada e tangibilizada pelo painel, cruzando esses dados e gerando indicadores. E esses indicadores começam a dar para a gente o seguinte: qual é o tema que está sendo mais investido? Dá para relacionar esses temas com ODS, com dimensões de um destino turístico inteligente? Quais são os valores que são mais gastos? Quais são os temas? Qual é o tipo de público? Os recursos que estão sendo vistos é dotação orçamentária? É parceria? Então, todas essas perguntas elas compõem um formulário cujas secretarias estaduais, mais as federações do comércio de cada estado, abastecem periodicamente, e esse abastecimento leva as informações para o painel Vai Turismo. E é esse ambiente que nós chamamos de inteligência integrada, onde nós vamos cruzando isso tudo, tanto para ter os dados, quanto também termos as informações decorrentes. E também nós não queremos ter as informações simplesmente para tê-las. A gente quer democratizar essas informações, devolvendo isso para os estados, como bons exemplos, como estudos de caso. Queremos gerar boletins para dar para o mercado. E queremos também, isso daqui a pouco começa, abastecer um novo ciclo de mobilização, engajamento, pensando na elaboração de novas propostas. O ano que vem a gente já está, de novo, acabando esse ciclo eleitoral, que nós estamos agora às vésperas, né, de um processo intenso municipal. Mas o ano que vem já começa, no final do ano que vem, já começa de novo um ciclo de movimentação política. Então, haverá um novo movimento motivado pela CNC, através das suas federações, para engajar o trade, analisar o que foi proposto há 4 anos atrás, o que está sendo implementado, quais são os resultados concretos disso, e eu vou exemplificar, e falar, poxa, o que nós vamos novamente propor para os novos candidatos? Tem aprendizados? Pedimos a coisa errada? Ou recomendamos algo que não foi feito e que deveria ter sido feito? E é esse o estudo que a gente quer fazer, criando o tal do ciclo virtuoso. E, no meio desse caminho, tem saídas, tem comunicados ao mercado, tem boletins, tem falas como essa que eu estou fazendo, cada vez mais focadas nos resultados e menos no processo. Tá? Próxima, por favor. Então, aqui estão alguns rápidos exemplos de alguns documentos que já estão disponíveis já há até bastante tempo e que vocês, qualquer um aqui, pode acessar no site www.vaiturismo.com.br. Então, tem, por exemplo, diagnósticos de turismo de cada um dos estados, com informações muito sistematizadas, pode baixar de lá. Tem muitos estudos técnicos realizados nos estados, tem estudos de benchmarking com as melhores práticas do turismo sustentável, tem recomendações de políticas públicas, que são aquelas síntese, resultado do primeiro trabalho de mobilização. Tem uma pesquisa de percepção realizada com grandes especialistas. Tudo isso é disponível para quem quiser ir lá, acessar e consultar. Próximo, por favor. E aí, com base nesse mundo todo, já cada vez mais robusto de informação, a gente evoluiu para o painel de inteligência competitiva para o turismo. Próximo. E o que é esse ambiente, né? Ele é
como eu falei agora há pouco, tangibilizado por um painel, um ambiente que por trás tem um sistema de Power BI, mas que é um grande banco de dados. Próximo. E que eu trago aqui um recorte feito agora no dia 23/9. Então, hoje, nesse trabalho que a gente faz sistemático de levantamento de informações dos projetos, nós temos hoje 8 projetos que foram indicados pelo governo federal, pelo Ministério do Turismo, como sendo aqueles mais estruturantes que o Ministério está desenvolvendo, 459 vindos dos estados, 61 de municípios. Os municípios, hoje, eles não são o foco do Vai Turismo, mas nós estamos fazendo um movimento de experimentação para ver como é que o Vai Turismo poderia, eventualmente, se desdobrar para uma atuação municipal. E também abrimos a oportunidade para que o próprio sistema comércio, né, as federações, SESC, SENAC, principalmente, pudessem colocar ações que eles estão desenvolvendo e que tivessem, de alguma maneira, uma correlação com o conceito de política pública, ou seja, algum tipo de parceria com o órgão oficial de turismo daquele estado. Isso totaliza, hoje, 761 projetos cadastrados no painel, onde, a partir deste universo, é que a gente consegue abstrair e fazer inferições sobre as primeiras interpretações ali do que esses projetos podem impactar o cenário do turismo brasileiro. Próximo. Então, é sobre aqueles 761 lá, mais um. Aqui tem uma explicação rápida assim, de como é que a gente vem fazendo este tipo de trabalho também, para quem tem um olhar um pouco mais técnico, mais cuidadoso, né? Essa informação toda que nós estamos utilizando no painel, ele é fruto de uma autodeclaração dos estados ou dos respondentes, então não tem uma etapa de validação e não há necessidade de você incluir algum tipo de comprovação. A gente faz, como parceiro executivo, contatos e apoio presenciais e à distância com todos os estados, permanentemente, para esclarecer dúvida e tentar padronizar. Vocês podem imaginar o desafio gigantesco que é tentar padronizar conceito de, por exemplo, o que é um recurso provisionado, o que é um recurso executado, o que é um recurso empenhado, o que é um recurso que está em execução, que foi suspenso, para a gente conseguirmos chegar num número de valor investido no turismo. Então, a gente vai constantemente ajustando esses critérios todos, e no painel nós temos uma aba ali que é só de explicações sobre os números, as fontes, o método que nós adotamos para conseguir chegar nos resultados que estão sendo apresentados ali. Para nós conseguirmos também esses dados, há uma intensa parceria com as federações do comércio, que conduz essa interlocução dentro dos seus respectivos estados. Esse fluxo de comunicação ele é pelo menos mensal. Existe um comitê técnico formado por representantes das federações do comércio e da CNC, que se reúne mensalmente para debater oportunidades de melhoria, junto com a GKS, que é o parceiro executivo, para que a gente consiga debater oportunidades de melhoria, identificar fragilidades. E aqui, veja, ninguém está sentado sobre a verdade absoluta. Nós sabemos que existem oportunidades de melhoria e estamos sempre abertos a tentar ajustar, considerando um projeto inovador como esse aqui. Além disso, nós também estamos ampliando parcerias com diversas instituições. Eu poderia citar aqui várias. Tem Brastoa, como uma associação que representa as operadoras de turismo, tem a AlmaWave, que é uma empresa, inclusive internacional, italiana, que vem colaborando com a disponibilização de alguns dados específicos sobre alguns estados que eles fazem, sobre algumas pesquisas que eles fazem. E tem outras associações que estão se aproximando do Vai Turismo para compartilhar os seus dados e, ao mesmo tempo, também beber da fonte do Vai Turismo. Isso vai fortalecendo aquele ciclo virtuoso de crescimento de informações. E aí a gente começa a cruzar todos esses dados no Power BI e ter informações cada vez mais ricas, mais apuradas. Nós também usamos dados públicos que são facilmente acessíveis por API, né? A gente vai lá, busca o dado, sei lá, do IBGE, o dado da ANAC, o dado de outros órgãos do governo federal e puxamos para o painel, porque, para além de sistematizarmos sistematizarmos os dados
autodeclarados de políticas públicas em execução ou previstos, nós também estamos colocando no painel alguns indicadores, dados relacionados ao mundo do turismo e indicadores socioeconômicos. Porque se a gente tem um conceito, né, uma tese de que turismo é vetor de desenvolvimento socioeconômico sustentável, em algum lugar nós vamos ter que fazer cruzamentos de, com isto aqui sendo investido nestes temas, os indicadores que medem estes temas estão sendo alterados ou não? Então, tem que alterar se o nosso programa, ou se o programa de política pública, ele prevê a melhoria da qualidade de vida das pessoas, por exemplo. E, além disso, também está previsto que parte dessas informações sejam democratizadas por meio de boletins ao mercado. Próximo. Mais. Tentando ser didático, mais uma, por favor. Com um conjunto gigantesco de dados sobre o turismo, a gente está organizando a forma de fazermos análises em 3 grandes blocos. E, simplificando, para ter um apelo de comunicação mais fácil e de marketing, nós vamos falar também sobre análise do Vai Turismo associados aos próprios projetos, a aderência entre diversos critérios de análise e ao impacto que esses programas, esses projetos de políticas públicas impõem ao território. Mais um. Então, dentro de projetos, a gente vai analisar o conjunto ou segmentos dos projetos cadastrados e vamos ver quais são os temas que mais aparecem, em que estágio que está, qual é a distribuição territorial, qual é o estágio de desenvolvimento, quais são os valores investidos, qual é a fonte. Então, tem um conjunto enorme de dados que a gente levanta para cada um dos projetos e que, por si só, já dá para nós tirarmos quem é o que mais investe, por exemplo, em tal tema, quem é que teve o maior número de projetos entre os diversos estados. E sem a pretensão de fazer uma comparação, a ideia é criar benchmarking. Por quê? Porque se um estado tem determinado tipo de resultado e ele fez determinado tipo de ações, poxa, essa é uma prática que, eventualmente, pode ser repassada para outros estados num grande ambiente de rede que a própria CNC incentiva através da sua rede das federações e que isso se multiplica nos conselhos de cada uma das federações, para que esses aprendizados cheguem lá na ponta, cheguem no mercado, cheguem nos empresários. Esse é o grande desafio. Então, nessa vertente de análise do Vai Turismo, a gente está olhando os projetos pelos próprios projetos. Na segunda vertente, que é a de aderência, a gente criou um índice, que eu vou explicar mais à frente, que chamado, inclusive, índice de aderência, que correlaciona com uma abordagem estatística, isso é bacana, entre os projetos que foram propostos ou recomendados daquela primeira fase do Vai Turismo, quer dizer, quais foram os temas prioritários que foram propostos aos candidatos, o que é que disso se transformou em plano de governo, como é que isso impactou ou foi impactado pelos PPAs, pelos planos plurianuais dos estados. A gente considera também os PPAs do governo, ou PPA do governo federal, os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e as bases de destinos turísticos inteligentes. Então, nós criamos um índice, que eu vou explicar mais à frente com mais detalhes, de correlacionar determinados projetos em um estado e qual é a aderência dele em relação a esse conjunto de fatores, para ver se tem coerência, para ver se tem aderência a essa linha imaginária entre alguns conceitos importantes, tanto de compromissos, quanto alguns aspectos norteadores, inclusive nacionais e internacionais, no caso de ODS e de DTI. Eu vou mostrar para vocês alguns gráficos já sobre isso. E, por fim, nós temos um bloco de análises que pretendem analisar os projetos ou o conjunto dos projetos e, com o passar do tempo, correlacionar o resultado desses projetos com o impacto que eles causam em indicadores do próprio turismo, número de chegadas, tempo de permanência, diária média, quanto em outros indicadores socioeconômicos.
melhoria da qualidade de vida. IDH é difícil, né? Porque é muito tempo, mas deste tipo de impacto. Tá? E aqui a gente sabe que isso demanda tempo, né? Porque uma ação desenvolvida hoje num estado pode gerar um impacto como esse daqui a 2, 3, 4, 5, 6 anos. Então, nós temos que estar preparados e calma e sermos perseverantes para conseguir desenvolver um programa como esse, para fazer essa análise de casualidade entre investimento e impacto no território. Próximo. Então, eu vou trazer aqui, naquela linha dos 3 grandes blocos, alguns exemplos de dados de projetos. Então, está aqui para vocês, de novo, pegando um recorte aqui do dia 23/9. Isso está acessível ali no nosso painel, no dashboard. Então, hoje nós temos 28 territórios considerados, totalizando os 761 projetos. E hoje, no painel Vai Turismo, nós temos 10 bilhões e meio de reais previstos em implementação para projetos diretamente relacionados a turismo. E aqui tem um conjunto, eu trouxe alguns prints bem gerais, só para tentar tangibilizar, para mostrar para vocês quem é que está colocando mais dinheiro e mais projetos no sistema, né, no painel. Então, aqui a Bahia é o que hoje tem mais projetos cadastrados. Parênteses. Cássio, significa que a Bahia é o que mais investe? Não necessariamente. Significa que a Bahia, hoje, é o mais parceiro do programa e que colocou mais energia para colocar e cadastrar os projetos. A gente espera que outros, por exemplo, tenho certeza que, sei lá, Maranhão, Minas, Pernambuco, Rio de Janeiro, o outro ali é Rio Grande do Sul, tem também muito mais projetos do que hoje estão cadastrados. E a gente espera que essa onda, esse círculo virtuoso, ele inspire a adesão progressiva. Mas isso não acontece assim. A gente não liga para o governador e fala, cadastra aí tudo que você está fazendo, e ele, pois não, vamos fazer isso amanhã. Então, tem um tempo de amadurecimento. E, conforme a gente vai divulgando esses resultados, saindo um ranking aqui e acolá, a gente acredita que o programa vai ganhando cada vez mais credibilidade. A ideia aqui não é fiscalizar. A ideia aqui é democratizar informações, tirar aprendizados e transformar isso em boas práticas, subsidiando conversas técnicas cada vez mais consistentes nesses ciclos de embate e de propostas a políticas públicas. Então, aqui tem um exemplo de quantidade de projetos. Aqui nós temos orçamento dos projetos. Você vê aqui que São Paulo dispara, porque tem alguns projetos de alto valor agregado, aqui, inclusive, relacionados à fonte de financiamento, né? Então, aqui, de novo, é o extrato, não vou ler um a um, senão a gente não acaba isso nunca. Próximo, por favor. Aqui são só exemplos, tá? A quantidade de gráficos e de recortes tende ao infinito. Então, dá para saber, por exemplo, quais são as fontes de recurso dos estados. Eu consigo aqui está do conjunto das unidades, né, da federação. Mas eu posso segmentar por uma só e saber de onde é que vem a fonte de recursos, se é orçamento próprio, se vem do governo do estado, se é que faz parceria com prefeitura, se é do Senac, se é uma emenda parlamentar, enfim. Então, tem várias características. Qual é o status do projeto, se ele já está finalizado, se ele está previsto, se está em execução, qual é o público, quem é que lidera, se é um programa multi-stakeholder, né, com vários parceiros, quem é que lidera esse programa? Próximo, por favor. Quais são os outros órgãos que são vinculados à execução desses projetos, os parceiros, quais são as principais dimensões de destinos turísticos inteligentes? Então, aqui a gente pode ver que a dimensão de inovação, hoje, é a que é mais atendida pelos projetos em implementação no Brasil. É um dado importante. Depois vem sustentabilidade, logo seguida de projetos que fortalecem a governança. Tá? Então, de novo, highlights
que eu acho que ficam como uma informação importante e a gente já consegue extrair do tipo, poxa, projetos de inovação estão à frente, prefeituras são grandes parceiros, e assim sucessivamente no universo Brasil. Próximo. Outro grande achado que nunca a gente estava conversando com o próprio Ministério do Turismo, isso também não existe. Hoje, a Setur, CNC, né, através do Vai Turismo, tem um banco de todos os projetos que estão sendo desenvolvidos no Brasil, com uma ficha. Aqui está um recorte, né? Mas tem o título, o objetivo, os resultados esperados e todas as informações que subsidiaram aqueles outros gráficos. Então, essa matriz não existe em outro lugar. Quais são os projetos? E é a partir dela que nós estamos cada vez mais tentando melhorar a descrição, alinhando forma, abordagem, é que vai dar um grande mapa nacional do turismo para que a gente possa democratizar isso e servir como boas práticas. Um excelente projeto pode vir a ser um case para que outro estado faça isso também. Concordam? E não ficar só em um. Então, a gente quer ter essa oportunidade. Próximo. Também, aqui eu coloquei em destaque vermelhinho, ó, dá para a gente fazer uma segmentação só do impacto, da importância do sistema comércio, considerando que esses dados estavam contidos naquele número anterior que eu mostrei para vocês. Então, isso aqui é um extrato daquilo. Quantidade de projetos por estado, orçamento total, é bastante dinheiro, quais são os principais órgãos vinculados, parceiros, dimensão DTI, quais são os... Esqueci de colocar no outro lá, mas quais são as dimensões de objetivos do desenvolvimento sustentável que são mais atendidos pelos projetos aqui. Então, a gente tem insumos importantes para depois analisar o impacto disso e falar, olha, tal estado ou tal região do país está analisando ou está investindo mais em determinado assunto com melhor resultado. E quando nós formos cruzar isso com os indicadores do turismo, com os indicadores socioeconômicos, nós vamos ver o que faz sentido mesmo fazer ou não, né? Às vezes nós estamos gastando muito dinheiro em algo que não gera um resultado. E aí vai aparecer com o tempo. Próximo. E aí também nós fizemos uma brincadeira de fazer um filtro com alguns estados específicos, só também, de novo, a ideia não é estudar a Bahia, né? A ideia é trazer aqui um exemplo do que pode ser feito. Então, o estado da Bahia, aqui no filtro é um estado, tem 31 projetos, aqui a previsão de uso do recurso de quase 300 milhões, o principal eixo DTI trabalhado é sustentabilidade, os principais ODS são esses, as principais fontes de receita são de recursos públicos, aqui estão os ODS, DTI, público-alvo, quais são as fontes. Então, olhando para o estado da Bahia, é um grande panorama, inclusive para o próprio Ministério conseguir ver o seguinte, que tipo de política pública nacional eu preciso implementar, considerando essas características? Ou, ao contrário, o programa de regionalização ou de qualquer outro, ele está contemplando esses aspectos aqui? Se tem vários estados que estão tendo problema de capacitação, será que não justifica um programa específico para esse tema que contemple aquela região específica? Isso tudo é subsídio para novas e mais assertivas decisões de políticas públicas. Próximo. Ainda acho que são mais... não, aqui eu só acho que eu errei. Ali, em vez de ser, era Sergipe, esse segundo. E eu acho que no duplicar o slide ficou 2 vezes Bahia, mas era Sergipe. Pode mudar, por favor? Era só um segundo slide. Aqui é para mostrar para vocês que, para além dos dados dos projetos, o painel é um grande repositório de informações da atividade turística. Então, nós temos aqui de várias fontes diferentes, que estão todas elas bem elencadas naquele glossário que eu falei para vocês, sobre da onde que vêm os visitantes para cada uma das cidades, número de chegada, nacionalidade dos turistas, classificação. Então, o Vai Turismo vai fazendo parcerias e vai buscando dados públicos e vai colocando tudo no seu painel. Hoje é para democratizar, amanhã ou depois é para cruzar de novo. Quais são os projetos que estão sendo desenvolvidos, sei lá, em São Paulo, que faz com que ele responda ou estimule
ele ser o que tem mais fonte de demanda. Tem algum programa de marketing que está investindo muito? Tem uma grande capacidade hoteleira de investimento em infraestrutura? Nós vamos fazer, estatisticamente, essas correlações e vai trazer achados importantes para o setor. Próximo. Ainda que outros, sobre atividade turística, né? Aí, aqui na parceria com aquela Alma Wave, a gente tem um mapa, por exemplo, do que a gente chama de sentimento, quer dizer, o que aparece nas redes sociais, considerando uma análise das redes sociais, né, sobre cada um dos destinos, se está falando mais, se está falando menos, se está falando melhor, se está falando pior. Então, a gente tem esses grandes blocos ali que dá para cruzar também com investimento em comunicação, em projetos concretos e importantes de mudança de qualidade no atendimento por parte das pessoas. Preço médio de hospedagem, tempo de permanência. Então, a gente consegue ver o seguinte, poxa, quais são os valores que hoje estão sendo cobrados, médios? Hoje, isso é tempo real, porque o dado é online, o dado é real. Próximo. Também temos vários outros dados relacionados à socioeconomia, que nós temos desde dado como que chama o órgão? ONU-Turismo, de chegada, de saída. Então, nós pegamos todos os dados da ONU-Turismo, puxamos para o painel, sempre relembrando vocês, talvez a gente não tenha um uso específico agora, mas a gente vai conseguir fazer essas correlações e vai ser o repositório que a gente espera que seja uma grande fonte de dados de todo mundo que está querendo entender um pouco melhor esse fluxo, essa dinâmica do turismo. Próximo. Dados do CAGED sobre admissão e desligamentos de profissionais. Isso gera uma visão de desemprego. A gente tem rendimento médio de estabelecimento, rendimento das pessoas por sexo, a gente tem média salarial. Todos esses são dados disponíveis que a gente consegue fragmentar por território e associar isso ao quê que nós estamos olhando? Quais são as políticas públicas que têm que considerar ou que têm que ser impactadas por esse tipo de dado aqui. O segundo grande bloco é o que a gente chamou de análise de aderência. O que é essa aderência? Próximo. É uma medida que ainda está em teste, em validação de conceito, mas é quando nós vamos fazer aquela correlação que eu mencionei para vocês entre os objetivos dos projetos que estão no painel, os planos de governo, as diretrizes de boas práticas para o desenvolvimento sustentável, os PPAs e os princípios de destinos turísticos inteligentes. Então, considerando esse caminho, nós estamos modelando um indicador para ver essa aderência entre todos esses aspectos. Próximo. E aí, esse índice de aderência, pegando esse desenho aí, né, esse polígono, ele vai pegar por projeto ou por conjunto de projetos e vai tentar ver como é que ele impacta esses outros fatores, ou quão próximos esses projetos se relacionam com as metas, ou o PPA, do governo federal, do governo estadual, os compromissos de governo, as propostas da primeira fase do Vai Turismo, ODS e DTIs. Próximo. Então, isso vai gerar para a gente, pode ir próximo, alguns gráficos como esse, que está à esquerda de vocês. Então, aqui no centro, imaginando que tem um projeto ou um conjunto de projetos de determinado estado, nós vamos ver quão aderente ele está, por exemplo, ao PPA do Ministério do Turismo. Então, eu vou olhar para um estado qualquer, Acre, e vou falar, bom, o Acre, os projetos que estão sendo desenvolvidos lá, ele tem uma aderência mediana ao que o Ministério do Turismo está prevendo fazer e que está registrado no seu PPA. Ou o conjunto de projetos lá do Sergipe, ele está com uma aderência baixa relacionado aos principais ODS acompanhados pelo programa. Então, a gente consegue ver, para um projeto, para um conjunto de projetos, ou para o Estado inteiro, como é que ele se relaciona com esses aspectos aqui. E aí a gente consegue ter também base e subsídio para ajustes e evolução na forma de entender prioridades para cada um desses projetos.
Próximo. Aqui também é um outro caso, só mostrando pontos mais específicos, né? Então, nesse caso aqui, qual é o estado? Não lembro. Ele estava aqui com uma grande aderência ao que foi recomendado na primeira fase do Vai Turismo. Então, nós fizemos essa correlação. Os projetos hoje que estão sendo implementados são muito aderentes ao que foi recomendado pelo Trade na fase 1 do Vai Turismo, mas tem uma baixíssima correlação aqui com o PPA do próprio Estado e do Ministério do Turismo. Então, tem um descasamento entre o que uma instância de governança está querendo fazer e o que o Estado ou que aquele conjunto de projetos está representando. Percebem a importância disso? Mostra que não está tendo um diálogo. Ou, se não, o que um está prometendo vai acabar não acontecendo lá na ponta. Não é certo ou errado. Está faltando, talvez, diálogo, comunicação. Próximo. E, por fim, a análise relacionada aos impactos dos dados do Vai Turismo, pode mudar? Ele está associado ainda a 2 grandes focos, e são perguntas norteadoras. Como é que a atividade turística e as políticas públicas impactam os indicadores socioeconômicos? Então, nós queremos fazer o seguinte: qual é a relação de casualidade direta sobre isso? Segundo, quais as correlações entre os investimentos e a mudança de cenário em indicadores do turismo? Número de chegada, tempo de permanência, gasto médio e tudo mais. Então, esses aspectos aqui são norteadores. Só que, clica de novo. Tempo e persistência. Isso a gente não resolve em 1 ano. Isso a gente não resolve em 2 anos. Até porque alguns desses indicadores que nós temos que medir, eles são oficiais e eles não nascem todo mês. Eles não nascem todo semestre. E, às vezes, eles demoram 10 anos para aparecer um novo, né? No caso de alguns dados de censo e tudo. Podemos usar outro indicador, PNAD, para conseguir ver mudança. Mas isso pressupõe um estudo cuidadoso. Por quê? Porque também é aquela velha brincadeira de estatístico, né? Se está chovendo aqui e está todo mundo feliz, e não está chovendo em outro lugar, está todo mundo triste, eu não posso falar que é por causa da chuva que as pessoas estão felizes ou as pessoas estão tristes. Pode ter outros fatores que a gente não pensou, mas não é necessariamente sim e não. Então, nós temos que fazer esse estudo com calma, com uma parceria crescente de atores, não é só o grupo do Vai Turismo, tem que ter universidade, tem que ter as próprias federações, o grupo técnico de SESC, de SENAC, dos observatórios, para que a gente consiga responder isso. E tem várias outras perguntas que orbitam, que a gente sabe que tem outros especialistas que vêm trabalhando com isso. Quanto é que a gente, entendendo as características de um município ou de um estado, como é que a gente pode olhar e falar assim, poxa, isso é favorável ou não ao desenvolvimento do turismo naquela região? Aí fica um espaço para outros estudos, para que a gente possa desenvolver isso de alguma maneira, ou buscar algum tipo de parceria para conseguir ter esse tipo de informação. Próximo. Eu espero que eu tenha conseguido, aí nos meus 46 minutos, ajudá-los a entender um pouco. O Vai Turismo é algo que me estimula a todos que estão envolvidos. Ele é democrático, ele é aberto. Através desse QR Code, vocês conseguem acessar as redes, acessar o site do Vai Turismo. Participem, contribuam, façam críticas e esperamos que a gente consiga contribuir efetivamente para o incremento da qualidade do turismo como uma atividade econômica capaz de gerar desenvolvimento socioeconômico. Obrigado.